Nós temos ouvido Jesus Cristo apresentando o reino dos céus a partir de algumas parábolas. E é interessante que a gente observe nessa liturgia de hoje também esse questionamento diante do reino dos céus. Como entrar, como fazer parte deste reino? Como alcançar a vida? Na primeira leitura, nós ouvíamos a respeito de um momento de sofrimento muito grande na história de Israel, quando a cidade de Jerusalém praticamente toda é exilada. Ali transparece para nós um fundamento muito interessante da teologia judaica que está presente no Antigo Testamento e que nós, católicos, cristãos, às vezes descuidamos um pouco. Nossa maneira de compreender o mundo, os acontecimentos, às vezes é um pouco esvaziada por não termos esta compreensão de que tudo acontece a partir da vontade de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. Os bens e os males. Isso é um pouco surpreendente, porque nós sabemos que Deus não criou o mal. Do ponto de vista filosófico, nós vamos ver alguns pensadores dizendo que o mal, na verdade, ele não existe. Ele é a ausência da bondade, a ausência do bem. Em teologia nós também afirmamos isso. Mas como então que nós justificamos um sofrimento como esse? Um povo inteiro sofrendo o exílio. Então observemos isso nessa leitura. Ela começa falando do rei, que diferente do seu pai fez tudo errado. Tudo foi mal feito por ele. E daí nós vemos a conclusão do raciocínio, a punição que Deus realiza a partir dos pecados deste rei, que arrasta todo o povo para o pecado, para a idolatria, vai ser o exílio. Então, a visão hebraica do acontecimento de sofrimento na história está relacionada a uma punição que Deus está realizando, né? Entendido assim. Nós podemos continuar com essa compreensão. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Até mesmo quando um demônio possui uma pessoa, isso acontece sob a vontade de Deus. E aí talvez você comece a se questionar, mas então Deus quer o sofrimento? Deus quer o mal? Mas o padre disse há pouco que Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Deus criou apenas a vida, a alegria, a bondade, mas Ele oferece tudo isso como dom. Ele respeita a nossa liberdade, e isso também é um princípio do mesmo amor. Por isso, embora nós não tenhamos uma compreensão que vá contradizer esta do Antigo Testamento, em Jesus Cristo essa compreensão é aprofundada e amadurecida. Então não se trata simplesmente de um castigo, se trata de uma consequência. E nós encontramos isso também no Antigo Testamento. Eis que coloco diante de vós o bem e o mal,
Escolhe, pois, o bem. Escolhe, pois, a vida. A vida é uma oferta que deve ser acolhida. Deve ser fruto da nossa escolha. Então tudo vai ser compreendido a partir de uma permissão da vontade de Deus. Nem sempre o acontecimento ele é fruto de uma vontade objetiva de Deus. Nem tudo o que acontece foi porque Deus quis assim. Mas tudo só pode acontecer se Deus permite. É assim que nós vamos então compreender a partir da nossa teologia. Tudo está sustentado e submetido pela vontade de Deus. Aí nós chegamos a uma outra pergunta importante. Então, por que Deus permite o mal? Por que Deus permite uma pessoa sofrer de tantas maneiras? Pessoas inocentes que morrem em tragédias ou assassinadas por pessoas que estão já com a sua vida destruída de tantas maneiras? Por que Deus permite que uma pessoa seja possuída pelo demônio? É só uma consequência porque essa pessoa pecou muito e fez uma escolha pelo pecado, pelo sedutor? Nada é tão simples assim. Só que uma coisa nós podemos ter certeza: se Deus permite, Ele não fica parado. Ele vai utilizar daquilo para salvar, para gerar a vida, até mesmo dos sofrimentos. Os sofrimentos são necessários nesse sentido, para que nós alcancemos a nossa salvação, porque eles nos purificam, eles nos educam, e eles também purificam o mundo. Durante essa semana nós meditávamos a respeito dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós não somos puros de coração. O pecado nos suja, nos obscurece. Nós somos maliciosos. Vivemos muitas vezes no egoísmo e buscamos apenas o nosso interesse. E por isso fazemos todo tipo de mal também contra os nossos irmãos, que fazem com que a nossa consciência muitas vezes não esteja iluminada pela verdade. Faz com que o nosso coração esteja de fato impuro. Mas se o Senhor nos oferece a possibilidade de viver esta bem-aventurança, é porque a sua misericórdia é capaz de nos purificar. Se nós nos arrependemos do nosso pecado e buscamos a Deus, Ele nos purifica, Ele nos perdoa, Ele retira do nosso coração as sementes de maldade, para poder crescer a boa semente da palavra. Então podemos ser purificados quando somos confrontados com as nossas misérias, com os nossos erros, com as nossas limitações, com a nossa pobreza. Porque é na pobreza que nós nos abrimos para aquele que pode nos socorrer. É no sofrimento que nós nos abrimos para reconhecer que nós não somos capazes de sustentar a nossa própria vida por nós mesmos. Necessitamos de Deus. Hoje nós nos preparamos para a solenidade de São Pedro. E providencialmente a liturgia fala dessa rocha que é Cristo. Nesse caso, não é São Pedro,
a rocha sobre a qual a gente tem que apoiar a casa, construir a casa. Mas nós vamos descobrir que, como igreja, unidos a Pedro, nós temos que ser outros Cristos. E assim nós podemos fazer, sim, uma leitura bem interessante, pensando que Pedro, ele se faz também uma rocha, porque ele está imitando a Cristo. E é uma conversão, porque ele também, em muitos momentos, foi uma pedra de tropeço. Não é assim que acontece conosco? Quando pecamos, quando vivemos no egoísmo, nós afastamos de Deus, nós criamos divisões, somos pedra de tropeço. Quando tentamos fazer as coisas segundo a nossa vontade, a nossa maneira, sem ouvir a palavra, sem buscar a luz de Cristo, nós geramos apenas sofrimento. Mas se vivemos o arrependimento, se nos confrontamos com as nossas debilidades, reconhecendo que não somos capazes de resolver os problemas, de vencer aquilo que se coloca diante de nós como um obstáculo que não dá para ser vencido, a doença, a morte, ou mesmo a morte que nós geramos pelo nosso pecado, porque isso também nós não vencemos sozinhos. As brigas, as divisões em família, precisamos do Senhor. Mas quando nos abrimos e vivemos o arrependimento, o Senhor vem e transforma aquela realidade de dor numa realidade de alegria. Vence as divisões, conforta os enlutados, ilumina os que estavam cegos pelo seu pecado, para descobrir a possibilidade de viver a comunhão de novo. Outros Cristos. No Evangelho nós vemos no início uma palavra dura. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E é bem gozada essa afirmativa do Senhor, porque para dizer que Jesus é Senhor, que Ele é Kyrie, como nós cantamos às vezes, e às vezes sem saber o que significa, né? Kyrie é Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor do universo, não é qualquer Senhor. Para você tratar a Cristo como Deus, como Senhor do universo, supõe uma intimidade, supõe uma caminhada na fé, um conhecimento da palavra. Mas Cristo está dizendo que não é suficiente isso. Se você repete o tempo inteiro, Deus é o meu Senhor, se você anuncia a palavra de muitas formas, mas não vive de fato essa palavra, você não chega a conhecer de fato o Senhor. Ele não chega a te conhecer. Veja que diz respeito a um conhecimento que não está num nível humano, não está num nível natural. Muitas pessoas aqui talvez estejam me vendo pela primeira vez hoje. Mas no dia da manhã, se alguém pergunta para você se você conhece o Padre Diego, você vai poder dizer, eu já participei de uma missa dele, eu conheço. Esse é o conhecimento humano. Mas não quer dizer que eu e você nos conheçamos profundamente. Eu não sei quais são as suas alegrias, as suas dores hoje.
você também não sabe as minhas. Isso supõe uma intimidade de vida. No caso da nossa relação com Cristo, supõe o seguimento, que não é andar atrás de Cristo, mas é fazer aquilo que Cristo faz. É ir com Cristo onde Ele vai. E para onde Cristo vai? Mais uma vez eu recorro a Pedro. No Evangelho de São João, no capítulo 21, nós vemos aquele belo diálogo do Senhor com Pedro, em que ele pergunta: Pedro, tu me ama mais do que estes? Depois pergunta: Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, repete essa pergunta, usando um verbo diferente. Nós não temos isso na nossa tradução, porque ela chama tudo de amor. Na terceira vez, Jesus pergunta com o verbo filosme, Pedro, você é meu amigo? Seria uma tradução possível. E Pedro sempre vai repetir que o Senhor sabe tudo, sabe que Ele é seu amigo. Ele não responde usando o verbo ágape, que é o que Jesus usa na primeira e na segunda pergunta. Isso é bem esclarecedor para nós, para a nossa experiência com Deus, com Jesus. Para chegar a conhecer de fato a Cristo com intimidade, é necessário ir para onde a gente não quer ir. A sentença que Jesus dá no final, a profecia que Ele faz a respeito da forma que Pedro daria glória a Deus no final da sua vida, diz isso: quando você era jovem, você se cingia e você ia para onde você queria. Mas quando você for velho, vai estender os braços, outros te cingirão e te levarão para onde você não quer ir. E Pedro se entristece, na terceira vez que Jesus pergunta, porque ele se lembra justamente de quando Jesus estava indo para a cruz e ele não quis seguir a Jesus. Ele fugiu da cruz. Ele negou o Senhor. Durante a nossa vida, muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós negamos o Senhor, porque não fazemos aquilo que Ele pede, fazemos aquilo que nós queremos. Ele te pede para ser paciente, você briga com todo mundo. Ele te pede para rezar pelos teus inimigos, você deseja o mal. Ele te pede para ser humilde, para não se defender, deixar que Deus te defenda, mas você se defende o tempo inteiro. Ele te chama a perdoar quem te ofendeu, perdoar as dívidas de quem deve para você, e você vai aos tribunais. Vamos muitas vezes negando a Cristo, fugindo da cruz. Se não chegarmos a amar de fato o Senhor, obedecendo aquilo que Ele nos pede, no fim, nós também vamos escutar essa negativa: não vos conheço, nunca vos conheci. Porque este conhecimento diz respeito ao amor vivido, concretamente, em cada acontecimento da vida. Por isso, nesta liturgia, diante de Pedro, nós somos chamados a vencer o medo que temos da cruz, a nos tornarmos com Cristo uma rocha para os irmãos, levarmos os irmãos
a encontrar a alegria da vida, morrendo por eles. No final, Pedro também é crucificado, segundo a tradição. Vocês sabem disso, né? E diz que ele não quis ser crucificado da mesma forma que o Senhor, porque dizia: eu não sou digno. Então ele pede que crucifiquem de cabeça para baixo. E é assim que nós olhamos para Pedro, que fez esse caminho de descida, que pôde se arrepender por ter negado o Senhor, mas que foi acolhido pela misericórdia, pelo amor de Deus, que purificou o seu coração e que lhe deu a possibilidade de manifestar o seu verdadeiro amor pelo Senhor, dando a sua vida pelos irmãos. Que o Senhor nos dê hoje essa coragem para nos arrependermos das nossas maldades, para deixarmos que o Senhor nos perdoe, nos inspire para viver o bem, para caminhar com Cristo até a cruz.